Meu nome é Gesiel Júnior, tenho 60 anos e metade desse tempo me dedico à pesquisa histórica. A gente se envolveu nisso por um resgate da memória da cidade. Nós temos uma história rica, culturalmente rica, mas ainda pouco explorada e que necessita ser reavivada. O Teatro Municipal ele foi inaugurado em agosto de 1996. Nos anos seguintes, ele se tornou um referencial. Era um teatro com 220 cadeiras, bem estruturado, um palco muito bem montado, enfim, bem planejado, e funcionou, eu penso, pelo menos durante 15 anos, ele funcionou integralmente bem, favorecendo que os grupos de teatro do final dos anos 70, dos anos 80, né? O grupo avarense de teatro amador, o Gata, por exemplo, depois o nosso ex-secretário, que é um ator, Gilson Câmara. Hoje a gente tem apenas um auditório municipal, auditório Elias Ward, lá no Centro Cultural. Existem outros espaços que são adaptados para a realização de espetáculos, mas Avaré merece ter de novo o seu próprio teatro, como teve no passado, e merece ter agora, a partir de agora, planejando um futuro com arte, porque o teatro merece. Otávio Moraes Moreno era um ator na infância, na juventude, que depois cursou medicina, e ele se fixou em Avaré no começo dos anos 60, trouxe a família para cá, e como ele gostava muito de teatro, ele começou, naquele tempo, a formar grupos teatrais, e na época da construção do teatro, o secretário da Cultura, Cláudio Cortez, amigo do Dr. Otávio, né, conviveu com ele, participou desse movimento teatral da época, quis, como ele já era falecido naquele tempo, honrar sua memória, agradecer todo o empenho que o Dr. Otávio havia feito em favor do nosso teatro, dando seu nome para essa casa de espetáculos. O Dr. Otávio era diretor, ele era linha dura, ele lidava com a gente assim, como se nós fôssemos profissionais. O nosso dia a dia no teatro era pura alegria. A gente se dava bem, tinha as brigas, tinha muitas brigas. Mas era assim, era muito gostoso, muito divertido. E o Dr. Otávio conseguia levar o pessoal assim, numa boa. E puxava a orelha mesmo, chamava atenção mesmo. Ele era o teatro. Então ele tinha toda uma preocupação conosco e tinha todo um respeito. Nós éramos irmãos. E na garagem da casa dele, isso ficou assim, você precisa de ver, era um museu. Tinha tudo de teatro lá. Roupa, maquiagem, rotunda. Era a vida dele, era a vida dele. Eu tenho muitas saudades do Dr. Otávio, muitas saudades. Ele foi realmente uma pessoa encantadora. Ah, e ele tinha um apelido conosco, ele era o Tatá. Ele era o Tatá. Então, foi muito bom. Deixou saudades. Meu nome é Carmen Eliana Joeda Fonseca, mas todo mundo me conhece por Eliana, para abreviar, Eliana Fonseca. O teatro chegou na minha vida
quando eu estava no segundo ano de estudos sociais, isso em 1973, na FREA. Foi aí que eu conheci algumas amigas que faziam teatro com o Dr. Otávio, me interessei pelo projeto e entrei em contato com ele. Nessa época, ele estava andando a peça O Homem do Princípio ao Fim. E realmente aí o tempo passou, deve ter sido uns 6 meses, mais ou menos, quando ele foi montar O Noviço. Que O Noviço é uma peça de Martins Pena, uma peça muito famosa. Eu comecei a fazer os ensaios com ele e foi assim que foi a minha entrada no teatro. Nós ensaiamos muito na EMAPA, onde era o Aeroclube. Era lá que nós começamos a fazer os nossos primeiros ensaios. E depois nós fomos lá na Rua Pará com a Paraíba. Então ficou sendo o nosso teatro. Era um espaço pequeno, relativamente pequeno, mas era o nosso teatro. A prefeitura construiu um tablado, certo? Então era lá que nós fazíamos nossos ensaios. Agora nós, com o Dr. Otávio, nós fizemos O Noviço, ficamos tempo com O Noviço, porque realmente teve bastante sucesso, e daí a gente percorria o interior. Chegamos aí para Botucatu, Cerqueira, Jacarezinho, que tinha um teatro bom lá em Jacarezinho, Piraju, e depois nós montamos Soraya Posto 2. Fizemos bastante sucesso, andamos bastante com a peça, era muito bom. E então foi essa a minha jornada no teatro. Meu nome é Simone, sou conhecida como Simone Martins. A minha história com o teatro, desde uns 15 anos mais ou menos. Comecei com o grupo do Dr. Otávio, a gente fez parte de vários grupos de teatro. Acho que os mais conhecidos, além do Dr. Otávio, foi uma peça que a gente fez que ganhou vários prêmios, que se chamava Fragmentos da Realidade Feminina, que foi em 86. A gente ganhou prêmios, participou de um programa da TV Cultura, falando de Avaré, participamos também, até mais para frente montar a CTA, Casa de Teatro Avaré, que na verdade o objetivo da CTA não era ser um grupo de teatro, era ser uma escola de teatro. Eu me juntei com o Juliano Fiorio, e ele tem toda a parte pedagógica mesmo, ele tem toda a parte de estudos e tudo, e eu sou mais intuitiva. A primeira peça grande que eu participei, que era O Homem do Princípio ao Fim, que foi uma peça que me marcou demais. Depois eu montei também na CTA com os meus alunos, na peça que inaugurou o Teatro Municipal, que foram Os Cobaias Também Amam. Éramos eu, Cida Coque e Beto Camargo, e o Beto é conhecidíssimo por improvisação, ele improvisa muito. Então a gente morria de rir, e o público também, a gente lotava o teatro em todas as apresentações, porque cada apresentação era diferente da outra, né? Porque ele improvisava e a gente tinha que correr atrás e tinha que seguir o roteiro, né? Começo, meio e fim, mas sempre com improvisações. O teatro, por mais que ainda fosse adaptado, porque ele não foi construído para ser um teatro municipal, mas ele foi muito bem adaptado e a gente era muito feliz. A gente tinha uma acústica ótima, o som, iluminação, tudo ótimo. E a prefeitura dava para a gente um rodízio, vamos dizer assim, né? Então, os atores, os grupos todos podiam se revezar, ensaiar, se apresentar. A gente tinha esse espaço. Agora, eu não sei quais são exatamente os espaços que eles usam, mas sei que são adaptados e né, mesmo o Centro Cultural, que ainda existe, vi uma peça lá outro dia, muito legal, tem som, tem iluminação, mas não é o lugar ideal para um teatro, não tem acústica ideal para um teatro. Eu gostaria que a gente tivesse um teatro municipal, né? Acho que todo mundo gostaria, porque se Avaré tivesse um teatro municipal, a gente estaria recebendo peças maravilhosas, a cultura, além da cultura local, além dos atores locais, né? Que é super importante, é para isso que eu acredito que tenha que ser trabalhado mais, mas a gente estaria recebendo peças grandes e a cultura estaria sendo fomentada. Meu nome é Claudete Terezinha de Carvalho. Eu brincava de teatro em criança. Com as histórias que eu conhecia,
E a gente se encontrava, as meninas, né? E a gente fazia teatro, fazia personagem, fazia... Então, eu sempre tive essa vocaçãozinha. O meu sonho começou a se realizar ali. Um dos meninos que foi meu aluno, e hoje é médico, ele me convidou para participar do grupo dele, que era um grupo que tinha Simone Martins, Vera Vepo, tinha também a Maria-Elisa Fiorio, o Wellington Giraldi, tinha o Marcelo Marçot, daí entrou a Adriana Rodrigues, e a gente foi formando aquele grupo. Nós fizemos mostras de teatro. A gente convidava, né, a região, quem tinha grupo de teatro vinha para cá, trazia suas peças, nós fazíamos oficina, e lá da oficina já se formava aquele grupinho. Mais tarde nós convidamos Antônio Marcos de Campos, inclusive escreveu uma peça chamada Jardim das Zaragatas. Aí sim que a gente já começou com um movimento mais sério, um movimento mais organizado, né, quando a gente se tornou um grupo maior. Nessas mostras, por exemplo, nós tínhamos peça autoral. Eu acho que 2 peças autorais. Uma foi Anjos e Anjos e a outra foi República de Rapazes. Eu vou falar sobre o Jardim da Zaragata, que foi uma peça premiada. Foi escrita pelo Antônio Marcos de Campos, é uma peça infantil, e nós apresentamos aqui, aí entramos num festival que tinha em Paraguaçu Paulista, de 10 prêmios que tinha, nós ganhamos 9. Só faltou um. Foi melhor diretor, melhor peça, melhor não sei o quê. Inclusive eu ganhei um prêmio. Melhor atriz infantil. Eu era a galinha na história. E aí o Antônio Marcos fazia muita brincadeira. Ele chegava um diretor lá, não sei de onde, que tinha apresentado a maior galinha de Avaré. E era eu. Então, era assim, foi muito bom, porque isso a gente se torna melhor. Em todos os sentidos. Me fez bem mesmo, foi que eu realizei um sonho. Eu queria interpretar. E eu prefiro interpretar. De viver uma outra história, de viver um outro modo de pensar, muitas vezes contrário a tudo que eu penso. Você criar um personagem é como se você pegasse argila e fosse fazendo. Eu acho que é o que mais me deixou feliz nessa história, foi a oportunidade de criar personagens. Eu me chamo Antônio Marcos de Campos, sou nascido em Tejupá, e aí então, em 1983, eu comecei a fazer o teatro Escola Célia Helena. E em 1991, eu cansei de São Paulo. Eu e meu companheiro, na época, o Heron, chegamos e falamos, é Avaré que nós vamos ficar. E um dia eu estava em casa, já residindo em Avaré, me procuraram, perguntando ao Antônio Marcos se eu não queria entrar para um grupo de teatro em Avaré. O grupo chamava-se GATA, Grupo Avareense de Teatro Amador. Assim eu comecei meu engajamento com o teatro em Avaré. Nós montamos uma peça, Me Encanta Que Eu Te Conto um Conto. Nós apresentamos ela, eu acho que 2 vezes, no Teatro do Cefam, onde é a diretoria de ensino agora. E foi interessantíssimo, que era uma fantasia, um encontro com duendes e fadas. E aí tivemos comédias, fizemos várias matas, Mostra Avareense de Teatro Amador. Teve até Que Amante Nos Separe, da Giovanna Gupt, maravilhosa peça, uma comédia de você esborrachar de rir sem nenhum palavrão. Eu me prezo muito na questão de palavrão não necessário num texto. Eu me lembro na República de Rapazes, o artista fazia assim, ó. Eu falava, e o artista só estava assim para dar um murro na cabeça do coronel. O coronel virava e ele passava pela mãe do outro. Ele fazia assim, a plateia vinha abaixo. Né, vinha abaixo, né? Então, muito curioso, né, isso daí. Então, foi se crescendo com o advento do Teatro Municipal de Avaré, onde nós apresentamos logo em 96, foi em agosto, a inauguração, se não me engano, dia 30 de agosto. Em 96, em novembro de 96, nós estreamos o Jardim da Zaragata,
Para o Grupo Gata foi muito grande. Tem um minuto, uma pedacinho no Zaragata, onde a galinha olha um tronco de uma árvore, ela, cara, cortaram! Ela passa naquele momento a delicadeza do meio ambiente. Diz, árvore, vamos cortar, vamos cortar. Não, cortaram uma árvore. Então, naquele momento, já está questionando. Aí, quando chega, pede para cantar, atirei um pau no gato. Ela, atirei um pau no gato? Coitadinho do gato. Não, a senhora não estava tão desafinada. Não, é que atiraram um pau no gato. Então é isso, nesses momentos maravilhosos. Teve uma outra peça que nós fizemos, do Fernando Arrabal, que era que nós fizemos um piquenique no fronte, uma peça surrealista. E então teve um momento que está no fronte, lá os pais do soldado vão fazer um piquenique com ele. No fronte. Tudo, ele fazendo crochê no fronte. Aí ele vê um soldado inimigo, vai, prende o soldado inimigo, depois resolve te convidar para um jantar no fronte. É surrealista, totalmente doido, né? E naquele momento forma os quatro, uma coisa, exatamente a cena do Eduardo Manet, do almoço, do quadro do almoço. E nós pintamos uma tela no fundo, que estava tocando uma música francesa, Plaisir d'amour, e congela a cena, nós vimos a cena do quadro no meio de um campo de batalha. Então, porque nós estamos acostumados a falar de teatro, só ver a caixa retangular, a caixa preta. E ela tem outros formatos também. E precisa da caixa preta? Lógico que precisa. Como nós vamos ter referências de outras peças se nós não temos um teatro na cidade, né? Então, nós passamos muitas dificuldades, até local, para ensaiar. Nós ensaiamos no Centro Avariense, nós ensaiamos em escolas, nós ensaiamos na casa da Suzy e da Inésia. Até que nós começamos a ensaiar, sabe aonde? Num barracão onde hoje é o Teatro Municipal, que está fechado, né? Então é isso daí. O espaço é importante, sim, desde o momento para começar o ensaio, para começar o estudo da peça, e bater o texto também com os atores. Tudo é importante, né? Meu nome é Nadir Benedetti Castilho e assim, a minha vida inteira eu gostei de teatro, como público. Eu fiz uma peça quando era muito criança, quando eu morava em São Paulo, nós moramos 37 anos em São Paulo, nós começamos a fazer teatro, mas peças espíritas. Quando nós mudamos para Varé há 15 anos atrás, nós fomos assistir uma peça no teatro. Era uma peça do Gilson Câmara, O Alto do Amor Caipira. E era uma peça muito sublime, de uma pureza muito grande, e eu me apaixonei. Tanto que aonde ele ia apresentar essa peça, eu ia com meu marido atrás para assistir. E nós buscamos aprender um pouco. E o Gilson começou a dar algumas aulas de teatro para a gente. O Juliano, na época, começou também, né, que seria o diretor. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, a gente estudando, num curso de férias, nós montamos a peça do Mazzaropi para mais 100 anos. E foi assim um sucesso estrondoso, porque era uma coisa, Mazzaropi era uma figura muito chamativa, e era da mesma pureza do Alto do Amor Caipira. Era uma coisa muito engraçada, muito cômica, mas de uma pureza muito grande. E a partir daí nós começamos e continuamos no teatro, né, estudando. O Gilson tem uma didática muito boa. Cada peça que a gente levava, a gente ficava pelo menos 1 ano estudando. Estudava sobre o personagem, sobre a história, sobre como é que estava o Brasil naquela época. Então, assim, era uma didática diferente de tudo aquilo que a gente praticava anteriormente. Era uma coisa com muito mais conhecimento, com muito mais sabedoria. Tinha sido criado o grupo municipal, Papatapataio. Trouxemos muitos prêmios para Varé, muitos. Ganhamos muitos festivais. Depois teve Noel Rosa, a peça sobre Noel Rosa, sobre a vida de Noel Rosa, que também ganhamos prêmios. E era uma coisa muito bonita, porque assim, não havia custo para os cofres municipais. Tudo que saía era do nosso bolso e do nosso trabalho. A única coisa que nós usávamos da prefeitura era o espaço e o diretor, que no caso era contratado, o Juliano. O restante tinha a festa do Inhomusa, então nós ganhávamos uma barraca. Nessa barraca nós fazíamos
quentão, vinho quente e choconhaque. E vendíamos. Todo o dinheiro arrecadado era o dinheiro para o ano para a gente usar em cenário, investimento e tudo mais, as viagens que a gente fazia. Apesar de nós sermos uma cidade assim que está no hall de visitas e tudo mais, não tem o que fazer nessa cidade. Infelizmente não tem. E as peças de teatro são muito procuradas, porque é uma maneira da pessoa sair, de conviver com os outros, de aprender alguma coisa, de rir, de ter um sentimento diferente naquele dia. E também de ensinar. Por mais cômica que seja a peça, sempre traz um indício de ensinamento, de educação, de levar o público a refletir sobre alguma coisa, seja sobre família, seja sobre sociedade, seja sobre convivência com o próximo, sobre bondade, sobre maldade. E eu acho que assim, ensina muito. Por menor que seja a peça, por mais assim que não tem intuito nenhum de levar nada além de alegria, mas ela traz reflexões. Por trás daquilo sempre tem maneiras de se refletir a respeito. Meu nome é Antônio Castilho, 70 anos. Comecei com o teatro quando fui demitido do serviço, né? Eu me aposentei, então fui mandado embora. Minha esposa tinha um grupo de teatro espírita. E como eu fui mandado embora, ela ficou meio achando que eu estava meio nervoso porque ter saído e me pôs eu no grupo, porque eu sou muito tímido, né? Então foi assim que eu comecei a me aproximar do teatro, começar a fazer o teatro. Quando nós viemos morar aqui em Avaré, ficamos sabendo que tinha um curso pela prefeitura, né? Na época era o Gils que dava aula, então nós entramos e começamos a fazer as peças. Então a primeira peça que eu fiz foi Romeu e Julieta, depois veio a Dona Irã, veio Mazzaropi, Farsa de Arim, Lampião Maria Bonita no Reino Encantado. O que mais destacou assim foi Mazzaropi, né? E nós ficamos 3 anos com essa peça e viajando em festivais, e esse grupo era Pota Pataio, né? Que era bem respeitado. Quando a gente ia para a cidade, o pessoal já sabia da fama desse grupo, né? Ou a gente ficava em segundo ou em primeiro lugar nos festivais. Me chamo Juliano Roger, tenho 41 anos. Me inspirei na minha irmã quando eu fui assistir uma peça de teatro, na qual eu vi ela se apresentando, e a partir daquele momento eu pensei, quero ser ator, quero seguir esse caminho com a minha irmã. Então, a minha irmã foi a minha inspiração. Comecei num grupo lá, chamado Gruta Dionísio, que era com o meu primeiro diretor de teatro, o Anderson Lopes, e isso já era o bastante pra gente se sentir artista, se sentir ator, atriz, e com isso o gosto pela arte foi aumentando. Até que um dia teve um projeto que o próprio Anderson conseguiu, o professor de teatro na ocasião era o Gilson Câmara, e foi meu primeiro pontapé. No ano seguinte, decidi que iria estudar teatro com ele, e comecei a frequentar a Avaré todos os sábados. Quando eu me vi, eu já estava fazendo as peças teatrais junto com ele. Eu ia aprendendo e ia levando para lá. Eu ia aprendendo e ia levando projeto social. Lá não tinha professor de teatro, né? E aí me surgiu a vontade também de ter o meu grupo, de ter a minha companhia. Foi então que eu lancei a Companhia de Artes Cênicas Mais do Mesmo. Fizemos boas montagens também, fomos para festivais com a minha companhia, aí, né? Já com a minha companhia. E a coisa foi rolando, foi fluindo. Uma coisa foi puxando a outra, e aqui estou, já fazem 25 anos. E a minha companhia, atualmente, eu troquei o nome, não é mais Companhia de Artes Cênicas Mais do Mesmo, se chama Companhia de Artes Cênicas Girassóis e de Tirambo. Tem muitos nomes, tem muitas peças que passaram. Por exemplo, nos festivais de teatro aqui, tive uma peça que impactou muito a população de Avaré, no primeiro festival, no primeiro FESEST. Uma peça que se chama A Jaula. A Jaula, que fez até com que uma boa parte do público que estava assistindo ali saísse, foram saindo, reclamando, impactou o público mesmo, e a gente, quem assistiu na época e ouvir o que eu estou dizendo aqui vai lembrar, que foi assim, realmente, de impactar o público para a época, mas ganhou o festival na época. E nesse mesmo ano, nesse primeiro FESEST, teve uma peça, uma comédia do Reginaldo Galhardo, de Paraguaçu Paulista, que se chama Os Dois Compadre. E daí que veio a inspiração para nossos novos espetáculos. Os Dois Compadre de Paraguaçu Paulista, que é uma comédia
da água pro vinho, né? Do mesmo jeito que tem um drama que sai pessoas da plateia, uma comédia de gente de passar mal de tanto rir. E temos as nossas produções, né? E não posso deixar de falar da nossa produção que nós fizemos com o Grupo Municipal Popa Tapataio de Avaré, foi Mazarope, para mais de 100 anos. E até hoje, graças a Deus, muita gente pede o retorno dessa peça. Adoniran Barbosa, também um musical que nós fizemos, contando um pouco da passagem de Adoniran Barbosa e de suas obras. Primeira produção, A Farsa de Ari no Céu de Mandacaru, e aí vai. Aí tem peça para falar, essa eu fico falando um monte. Tinha um polo de produção teatral maior. E também nós tínhamos a possibilidade, a oportunidade de conhecer outros artistas e outros espetáculos. Quando você não tem um espaço que você possa realmente apresentar, ou que você possa realmente trazer convidados, grupos de fora, é uma perda. Como eu digo, hoje nós temos o nosso espaço, que é o Centro Cultural, mas é um espaço adaptado para pequenas apresentações. Não comporta uma apresentação profissional de fora, com artistas maiores, que poderia estar vindo se tivesse um prédio próprio, adequado, com poltronas, com acústica, com camarim, uma estrutura teatral mesmo para poder receber. Os grupos locais têm que se adaptar à sua realidade. Até que acontecesse o Centro Cultural, que nós temos hoje, ainda bem que nós temos, porque, como volto a dizer, mesmo sendo pequenas companhias, mesmo sendo pequenos eventos, nós ainda tem eventos. Já pensou se não tivesse nada? Seria muito pior, né? Os grupos artísticos ficaram órfãos, ficaram desolados, deslocados. E eu digo por mim agora, a gente tem que começar a produzir, se adaptar à nova realidade, que tem que fazer uma peça que se adapte numa quadra, num auditório de uma Câmara Municipal, que aquele é projetado para aquilo, não para uma peça de teatro. Mas aí você, como artista, você tem que se adaptar para teatro de rua, e aqui, na sua mente criativa, você está almejando muito mais. Você tem muito mais para oferecer, muito mais para criar. Só que você já ficou limitado, porque os espaços que você possivelmente frequentará não fornece isso que a sua mente criatividade quer e precisa. Meu nome é Sônia Maria Ferreira Ventura da Costa. Já faz bastante tempo que eu acompanho o teatro desde quando ele foi inaugurado. Eu sempre guardava, quando era fornecido para mim, as sinopses das peças, os atores, e comecei a guardar dentro de uma caixinha. Aí eu resolvi então comprar um caderninho de capa dura. Foi quando eu organizei as primeiras folhetinhos que eu tinha e comecei a guardá-los no caderno. E de repente eu achei que foi uma ideia boa, eu mesmo achei. E depois, mostrando para uma pessoa e outra, todo mundo foi elogiando, isso me incentivou até a pegar alguns autógrafos. E foi assim que cresceu esse entusiasmo. Em 2008, aconteceu o segundo Festival Estadual de Teatro, o FESEST. Nesse tempo, desde o primeiro festival, para mim foi um sonho que isso se prolongasse por muito e muito tempo, que seria para mim maravilhoso, mas não foi o que aconteceu. Foram várias peças, várias cidades que se apresentaram, então eu fui registrando tudo. Tudo foi assim, foi iniciado pelo Gilson Câmara. O primeiro FESEST foi maravilhoso, quando eu achava que ia crescer, que ia ter o 20º, o 40º. Eu até rezava para poder estar bem e estar viva, né? E sóbria, para conseguir assistir tudo. Uma peça que me marcou muito, eu tenho aqui Espumas Flutuantes, com a participação do Gilson Câmara, Saltimbancos, que Saltimbancos já é muito famosa, né?
e é muito linda também. Gaspar Dietrich também foi uma peça que me influenciou bastante. Se eu for falar de todas, nós não vamos ter tempo suficiente para isso. Acho que precisaria um dia inteiro, né, para estar comentando uma por uma. Porque eu consegui 5 caderninhos já. Eu sempre gostei de ver a pessoa representando. Esse que era o meu maior prazer no teatro. Para mim, teatro é cultura, muita cultura. Cada peça que você assiste tem uma história para te contar. Cada peça tem uma identificação com você. Você se identifica num personagem, ou você amadurece numa história, ou você repensa aquele personagem. E quando o teatro fechou, eu chorei. Para mim foi assim, tipo assim, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? Foi como se eu tivesse perdida. Porque eu gostava muito quando tinha uma peça de me arrumar, de me aprontar, de ir para a fila, ou de buscar ingresso. E de repente, né, não tinha mais nada disso. E eu tô nessa tristeza ainda. Uma dessas pessoas que faz muita falta, mas muita falta mesmo, dentro do Teatro de Avaré, é o Gilson Câmara. Porque o Gilson era uma pessoa que lutava muito por todas as artes. Ele, enquanto secretário da Cultura, ele conseguiu unir todas as artes. Música, teatro, dança, pintura. Eram grupos diversificados, mas que assim, a hora que o Gilson levantava a mão, estavam todos presentes. E a criatividade dele é muito grande. Na época dele, nós tínhamos um evento por dia durante o ano. Chegou a época da gente ter 365 eventos no decorrer do ano. Quando vim para Avaré, pegamos um curso, eu nem sabia que era coxia, a importância de poder ficar de costa para o público, não sabia nada disso. Então foi passar tudo isso para a gente acabou aprendendo mais coisa com o Gilson, né? Como interpretar, como direcionar o público. O Gilson, para mim, foi uma pessoa maravilhosa. Eu sempre admirei muito o Gilson como pessoa. Ele ia buscar as coisas, ia buscar o que ele precisava, ele ia atrás, ele saía da cidade, ele buscava, ele fazia amizades, ele incentivava as pessoas. Eu vejo o Gilson como um filho. E é uma admiração muito grande vê-lo também em cena, que eu assisti várias peças do Gilson. Meu Deus, gostaria que tivesse na cidade 20 Gilsons. Maior prazer ter o Gilson como um amigo e considerá-lo como um filho. Amo muito o Gilson. Ele, em tudo que ele fez, em tudo que você vê que foi Gilson Câmara, foi bem feito. É nota 10. Qual é o lugar da atriz? É onde o público tiver. Nem precisa ter um palco, na verdade, é onde o público tiver. Parece uma pergunta tão simples, né? Tão fácil falar em cima do palco. Mas o Milton Nascimento já falou, todo artista tem que estar onde o povo está. Então, o lugar do artista é no palco, mas o palco é no mundo. O palco é no mundo, o palco é em qualquer canto que você queira que seja. Em todo lugar. Você não é atriz ou ator só dentro de um palco, dentro de um teatro. Você é atriz ou ator na vida toda. O Gilson falava uma coisa muito bonita. O ator não deve ser apenas o melhor ator. Ele deve ser a melhor pessoa. A gente tem que estar onde o povo está. A gente tem que ir onde o povo vai. Se mostrar, fazer
e acontecer. Senão a gente vai cair no esquecimento. É no palco, né? Eu acho que a atriz é no palco, recebendo seu pagamento, que são as palmas. Você está no palco, você está vendo a reação do público. Então você vê o público chorando e tal, então você está vendo que você está levando uma emoção para o público, né? Porque tanto você pode levar tristeza, como foi o caso de Mazzaropi, como você levava alegria também. Tinha cena no Mazzaropi que você olhava o público, todo mundo morrendo de rir. E no finalzinho o pessoal saindo todos chorando. Uma mensagem pode ser pedindo um teatro na cidade de Avaré com muito amor e carinho. É o que eu mais gostaria. Que fosse possível, que de algum lugar sobrasse um dinheirinho, né, da própria cultura mesmo, para que, nossa, houvesse um teatro. Meu Deus, seria maravilhoso. O que eu posso falar? Minha mensagem, senhores administradores, criem, construam um teatro para nós que moramos em Avaré. Eu gostaria muito que houvesse um teatro bem bonito aqui na cidade.